Olá, gente. Meu nome é João Pedro. Eu sou estudante de Ciências da Computação da Universidade Federal de Alagoas e hoje eu vou apresentar umas noções de Business Intelligence, que é uma área que é muito linkada à computação. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre a Eleven, ou então sua rede. Na medida que a rede de lojas cresceu, a 7-Eleven perdeu a capacidade de decidir sobre a quantidade de pedido aos fornecedores. Os problemas: as vendas perdidas, os lucros mais baixos e estoque excessivo, ou seja, os fornecedores decidiam quanto produto entregar às lojas. A primeira solução foi confiar no conhecimento dos fornecedores sobre a demanda, ou seja, os fornecedores procuravam maximizar o próprio lucro, e a solução 2 foi desenvolver o próprio CI e o próprio banco de dados. Isso possibilitou a empresa atingir a inteligência de negócio ou business intelligence. Ou seja, durante a fase em que a rede experimentou um acentuado crescimento territorial e comercial, a corporação sofreu a perda considerável da sua capacidade gerencial autônoma para decidir os volumes quantitativos necessários para repor os pedidos junto aos seus inúmeros fornecedores. Como consequência dessa brecha administrativa, ocorreu o cenário prejudicial, em que os próprios fornecedores passaram a decidir os totais repassados às lojas, baseando as entregas inteiramente no objetivo de maximizar o próprio lucro. Essa distorção resultou em problemas logísticos inaceitáveis, manifestando-se como altos índices de vendas perdidas, a deteriorização das margens para lucros mais baixos e a cristalização de um nível de estoque gravemente excessivo nas prateleiras. Enquanto a solução de tentar confiar ingenuamente no conhecimento externo do fornecedor sobre a demanda revelou-se insuficiente, o panorama foi revertido apenas com o desenvolvimento e o domínio de um sistema de informação particular operando com o próprio banco de dados da rede. Esta iniciativa tecnológica de reestruturação do fluxo da informação possibilitou à corporação atingir o desejado patamar operacional, denominado internacionalmente como inteligência de negócio. Como eu já falei aqui, o Business Intelligence. Bom, explicando um pouco mais, é, o estágio inaugural das operações é embasado pelo manuseio dos bancos de dados padrões, como esse banco de dados, Data Warehouse, e o controle das transações e a descoberta de padrões em sites. Insights é tradução, uma tradução mais literal, mas para o nosso dia a dia, seria como ideia. Bom, que possui um escopo restritivo de sustentar ininterruptamente o controle operacional puro e simples das transações no dia a dia. Uma vez acumuladas, essas métricas originárias fluem diretamente para o estágio formador do imenso Data Warehouse. Eu já falei aqui que é o repositório consolidador de informações corporativas, ou seja, é maior e é mais abrangente. Posteriormente, entra em operação o aparato avançado do Business Intelligence, cujo escopo central recai invariavelmente sobre a prospecção aprofundada voltada à descoberta algorítmica de padrões de mercado e novos insights, que seriam ideias, através de plataformas consagradas de data mining, ou seja, mineração de data, e sistema de processamento OAP. Toda essa complexa cadeia de captação, arquivamento e filtragem minuciosa visa culminar essencialmente na competência restrita de os diretores e administradores tomarem decisões de grande repercussão estritamente delineadas como resposta matemática aos dados tangíveis, que seriam os dados mais à margem, e padrões rastreados previamente pela tecnologia vigente. Bom, gente, agora eu vou explicar um pouco sobre esse mapa. Bom, esse mapa se baseia diretamente na fundamentação bibliográfica de John Sterman sobre a dinâmica complexa dos negócios contemporâneos, delineando o fluxograma, que seria esse conjunto de setas, cíclico, inerente à governança da informação frente ao cenário prático real. O modelo atesta visualmente que todas as premissas emanam
primariamente do chamado mundo real, ambiente imutável, o qual providencia sem interrupções uma nova informação a partir do mundo real, perante a ótica do observador do negócio. Esses dados brutos interpelam fundamentalmente as suposições gerenciais até modelarem e corrigirem cognitivamente os essenciais modelos mentais do mundo real, vigentes na corporação vislumbrada. Subsequentemente, o aperfeiçoamento destes paradigmas teóricos força os executivos a refinar de modelo sistemático todas as estratégias vigentes e a balizar precisamente o conjunto restrito de regras que ordenam e padronizam cada decisão pontual da linha de produção. Essa arquitetura mental recai invariavelmente em ações tangíveis concretizadas sob o título restrito de decisões puras. Por conseguinte, e de modo retroalimentado, tais deliberações refluem ao ecossistema aberto e impactam perenemente o referido mundo real, recomeçando todo o raciocínio circular que atesta as ligações recíprocas do Business Intelligence, unindo de modo perene as referências da teoria aplicabilidade. Bom, é um termo guarda-chuva. Inicialmente conhecido como Sistema de Informações Executivas, SE, o termo Business Intelligence envolve um conjunto de diferentes significados. Inclui arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, aplicações e metodologias. Conjunto de tecnologias que utilizam os dados para analisar o desempenho do negócio. E os principais objetivos são permitir o acesso interativo aos dados, proporcionar a manipulação desses dados, proporcionar aos gerentes a capacidade de realizar análises sobre o desempenho do negócio. A terminologia englobante atua predominantemente como um elástico termo guarda-chuva, o que ilustra sua notória aptidão de abranger um arcabouço extremamente complexo de múltiplos e diversificados significados. Historicamente, em fases passadas, essa estrutura era inicialmente referenciada pelo mercado como chamado Sistema de Informações Executivas. Atualmente, na máxima plenitude de seu poder, tal inteligência inclui indispensavelmente as arquiteturas macro da firma, ferramentas algorítmicas rigorosas de varredura, repositórios densos de bancos de dados vitais e uma diversidade enorme de aplicações metodológicas integradas diretamente. A natureza dessa inteligência condensa um robusto conjunto padronizado de diferentes tecnologias projetadas integralmente no propósito de utilizar eficientemente os dados estatísticos. Entre os objetivos centrais dessa implantação de TI constam diretrizes irredutíveis como permitir o acesso perfeitamente interativo da chefia à completude dos dados acumulados e prover amplos caminhos informacionais para incentivar e proporcionar manipulação direta e cruzada por aqueles desses relatórios e dados numéricos subjacentes. Ambiente do Data Warehouse. O Data Warehouse é um repositório central de dados históricos, e este ambiente é de responsabilidade da equipe técnica, o TI. Já os ambientes do Business Analytics têm a coleção de ferramentas para manipular e analisar os dados, incluindo data mining, que é a mineração de dados. Este ambiente é de responsabilidade dos usuários de negócio. Já o ambiente de avaliação de desempenho tem a monitoria e análise do desempenho com o uso de interfaces amigáveis de usuário, conhecida como dashboards. Em geral, os dashboards são utilizados pelos gerentes de nível médio e os da alta administração. Bom, gente, os dashboards têm a finalidade de trazer esse grande volume de dados de uma forma mais amigável, de uma forma que seja visual, basicamente pegando a grande coleção de dados e encapsulando em gráficos que podem ser os mais variados possíveis, com a finalidade de que um ser humano entenda onde esses dados estão indo, a sua tendência e outras formas de manipulação. Já que a gente tem arquitetura e componentes, a gente tem o ambiente de data warehouse, os ambientes de análise de negócios e o desempenho e estratégia.
Bom, aqui é uma projeção de esquemática das conexões gráficas referentes a essa arquitetura em sua totalidade. No ponto inicial esquerdo de originação dos insumos numéricos repousam estagnados os múltiplos blocos aos softwares isolados contendo isoladamente blocos independentes relativos às rotinas dos ERP. A complexidade comercial atrelada ao fluxo originário do CRM e toda a diversidade paralela agregada enquadrada genericamente por outros. Essas plataformas autônomas servem estritamente na qualidade vital de fontes primárias geradoras de informações numéricas e textuais para o núcleo do banco de dados e alimentação computacional de longo prazo no Data Warehouse. Na segunda etapa contida do processamento, a equipe de TI exerce de fato a sua indispensável atuação sob a missão incontornável designada no gráfico para constrói o Data Warehouse, operando fundamentalmente com atividades sobre o núcleo bruto, tais como a organização, a redução por resumo e a necessidade de calibração por padronização em relação aos dados, transfigurando informações ilegíveis em blocos compreensíveis estocados perfeitamente em formato tabular legível, como falei anteriormente, e definido de data warehouse interligado. Subsequentemente, no fluxograma operacional, figuram no ambiente designado a prover os subsídios de análise atinentes a negócios de fato, que é o Business Analytics, dos usuários de negócios, autorizados da linha de frente analítica, os quais rotineiramente se utilizam de funções interativas da interface para submeter o banco histórico estatístico, submetendo os dados de fatos e ações rigorosas estipuladas visualmente pela ação restrita, denominada expressamente por etapa de manipulação e colheita consequente aos resultados, tabulados finais e refinados gerenciais do acesso computacional em curso real. Encerrando todas as interconexões, o terceiro âmbito focaliza inquestionavelmente a diretriz central em extrair em blocos práticos a otimização da forma pragmática referenciada no ambiente correspondente a todo o cômputo inerente a desempenho e estratégia. Nesse ápice gerencial e de alto escalão da cúpula e diretores, que são mencionados por extensos jargões sobre o nome de gerentes, executivos, etc., operam incisivamente nas premissas contínuas designadas com a função nomeada por elaborar em si as essenciais estratégias de Business Performance Management, que é o BPM, sobre um controle rígido do modelo final, conectando esse estágio prático analítico do topo das hierarquias diretamente ao meio corporativo do Business Analytics por meio de links de softwares ou via navegador web e as conhecidas plataformas conhecidas sobre a denominação navegador, portal e dashboards. Nota-se o conceito tecnológico de uso por todo operador designado estritamente enquanto na qualidade singular de uma elementar interface de usuário, além da promessa adicional na forma e promessa em longo prazo, focado em componentes integráveis, voltado ao aprimoramento inato, designado componente futuro, sistemas inteligentes, projetado para revolucionar futuras arquiteturas. Bom, aqui a gente tem detalhadamente expresso e em fases o caminho lógico dos componentes práticos envolvidos na transição complexa inerente às operações conhecidas no mercado corporativo pela sigla de extração, transformação, carga, que é o fundamento de migração arquitetônica e conversões sequenciais. Na zona puramente designada especificamente como data source, traduzido como fontes primárias de entrada original, de processamento numérico bruto, corporativo e digital. Aglomeram-se e encontram-se segmentados todos os blocos atinentes aos softwares fundamentais como o módulo de ERP, toda a plataforma restrita de gestão fabril atrelada a SCM, blocos metodológicos essenciais concentrados do CRM e, adicionalmente, o indispensável grupo informacional referente aos repositórios dos Legacy System, ou sistemas legados,
garantindo que dados fragmentados provenientes do longo histórico também estejam integralmente completados para o devido armazenamento computacional. Além disso, ao passo supramencionado, atua incansavelmente uma turbina automatizada, designada integralmente pelo termo técnico ETL, traduzido pela tripla e rigorosa ação que submete e engloba o dever inerente à sigla Extract Transform Load, etapa primária que se responsabiliza pelo refinamento computacional obrigatório em que os dados empoeirados sem coesão são submetidos antes que ocorra alguma outra coisa. Seguindo este caminho de forma progressiva pelas setas, estão na zona rotulada por Data Warehouse, por onde, de maneira definitiva, as tabelas e os fatos passam a repousar no repositório descritivamente sobre o subtítulo de Integrated e Coordinated Data, que é MARDS, organizados, agora limpos. Continuando a marcha digital pelo esquema, a gente tem o Data Summarization, evidenciado de maneira clara que neste nível se processam reduções significativas em formato tridimensional, seja utilizando o recurso ou mesmo abstraindo seu poder informativo, nomeado descritivamente por with ou without OLAP. Já saindo dessa zona de armazenamento, chega o, o descritor, o insight, no qual ocorre a extração do benefício humano pela formulação pontual interrogativa designada por query, atrelada imediatamente à consolidação sumariada no plano denominado como sendo o gerador obrigatório de report, tangível e submetida em últimas formas da lente algorítmica humana, respectivamente como etapa nomeada análise pura. Bom, terminavelmente, na porta visível restrita à ótica do líder supervisor, nós temos o deliver, no qual a materialização legível ganha forma inquestionavelmente em suportes virtuais do visualizador base via internet, descrito como browser, na exportação a planilhas eletrônicas da plataforma Microsoft, como Excel, além de garantir entregas e alarmes vitais de faturamento encaminhados restrita e pontualmente via canais logísticos gravados na ponta da malha como endereços diretos e inequívocos do sistema sobre símbolo designado e-mail. Bom, aqui a gente tem outra parte que foca essencialmente na representação da arquitetura digital, que é denominada como lógica ETL, presente na infraestrutura digital de tecnologia da informação. Aqui é exemplificada as transições sistêmicas entre as camadas, partindo dos recintos restritos e a fontes brutas, representadas pelas designações de arquivos de base na legenda de texto, que é o GEO Files, originário ou da arquitetura estática nominada restritivamente sobre a chancela textual, que é denominada Files, que é singularmente sobre a terminologia de tecnologia de informação, eles chamam de Files, que é arquivo em inglês. Em sequência, a gente tem os repositórios rudimentares e softwares legados onde ocorrem fluxos atinentes a plataformas superiores em que a modelagem de mercado atua sobre os ambientes restritos designados de Spatial DBMS, em congruência mútua e estrita atrelado também à base similar e rigorosa grafada como DBMS. Esse gráfico também atesta visualmente que o percurso progressivo logístico digital ilustrado na plataforma do organograma, que todo esse conjunto prévio estático flui até convergir em direção ao gigantesco
processamento logístico informático, nomeado e extensamente na via do processamento através de Extract Transform Load. A gente também tem aqui que a transformação gerada pela base anterior e métricas convertidas desaguam aqui em frentes informáticas prontas de consumo gerencial, as quais foram restritivamente categorizadas, visando extrair sentido nas designações de negócios operadas pelo setor de Special OLAP, operando no mesmo nível da retaguarda do servidor que processa rigorosamente as demais dimensões numéricas da plataforma, que é conhecida como OLAP and Web Service, comprovando a onipresença dos cubos dimensionais gerenciais da TI avançada, que a gente já está falando de TI avançada, perante qualquer matriz e computação disponível em bases de metadados da empresa moderna, contemporânea analisada na classe referencial. Bom, agora sobre o Data Warehouse, a gente tem o quê? Os sistemas de informação funcionais apresentam dificuldades na integração das informações, em especial quando é necessário analisar o histórico de um determinado problema ou situação, ou quando precisamos analisar tendências. Apresentam também problemas de redundância. Sistemas integrados, aplicativos integrados ajudam a eliminar ou reduzir esses problemas, principalmente pela integração das informações em data warehouses. Bom, este diagrama apresenta a principal patologia da administração corporativa tradicional sem adoção de data warehouse. Esse slide desenha explicitamente os administrativos fechados, onde cada função primordial do negócio atua em total cegueira quanto à área vizinha. Observa-se que cada departamento listado se sustenta de maneira frágil em bases tecnológicas completamente independentes, gerenciando exclusivamente seus próprios dados de vendas, dados de estoque, dados de conta a receber e dados de colaboradores. Para corroborar esse cenário isolado, percebe-se que as matrizes de vendas registram campos hiperfocados em descrições primárias, como rastrear o número de loja ou atentar-se estritamente à descrição ou identificação de colo de itens já estocados. Já os silos financeiros ou pessoais mantêm apenas rastreios paralelos básicos, como código de cliente, limitados ao valor a receber exato das faturas. Já por fim, cada setor perpetua esse ciclo fornecendo suas próprias consultas online, redundantes e formatando individualmente seus próprios relatórios gerenciais. Em uma gestão moderna focada em performance cruzada, é ineficiente para um diretor estratégico correlacionar o histórico em motivo de demissão listado no RH local a possíveis crises relatadas pelas tendências restritas de queda nos relatórios financeiros. O Data Warehouse é um banco de dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para os tomadores de decisão de toda a empresa. Os dados originam-se de várias fontes, ou seja, de vários sistemas legados e ou sistemas integrados. O Data Warehouse consolida e padroniza as informações oriundas de diferentes bancos de dados operacionais, de modo que possam ser utilizadas para análise gerencial e para a tomada de decisões. Os dados correntes e operacionais são extraídos de sistemas internos. Esses dados são combinados com fontes externas e reorganizados em um banco de dados central, que é o Data Warehouse. O diretório de informações fornece aos usuários informações sobre os dados disponíveis no Data Warehouse. Bom, essa composição gráfica, do lado direito, soluciona visualmente os atritos e desperdícios exibidos de forma fragmentada. Em vez do caos dos sistemas isolados, a imagem padroniza os pontos de origem, ao alocar tudo nas grandes chaves macro-organizacionais de fontes internas de dados, abrangendo massivamente dados operacionais e de históricos transacionais profundos, dados de históricos, e a chave inferior dedicada às fontes externas de dados, completamente oriundas do macroambiente exterior. Todas as conexões representadas pelas ramificações com setas desaguam para dentro de um funil que é a parte de extrai e transforma.
e onde homogeneiza e compatibiliza variáveis discrepantes e corrompidas de metadados, antes que possam chegar ao cerne robusto central, o banco consolidador, que é o Data Warehouse. Para que a informação não se torne inacessível nesse colosso, o sistema prevê um bloco essencial denominado de diretório de informações, que funciona como um cérebro catalogador, garantindo que usuários possuam visibilidade documentada a respeito de todo o processo complexo que se encontra armazenado na base central e auxiliando ativamente a indexar a navegação de ponta a ponta. Concluída essa higienização estrutural unificada de base, essa flecha bidirecional final aciona soluções cognitivas plenas corporativas focadas em acesso e análise de dados, desbloqueando em paralelo desde o uso conservador em consultas e relatórios até o cume sofisticado, operando cruzamentos matemáticos complexos de mineração interligada com modelagens algorítmicas estatísticas baseadas em agrupamento, classificação preditiva de suporte, que é o data mining, associadas ao potencial imediato e flexível da modelagem exploratória visual, ou OLEP. Para um bom entendimento do funcionamento do Data Warehouse, é importante explicar as duas formas de processamento de dados: o processamento online de transações, que é o OLTP, e o processamento online analítico, que é o OLAP. Os OLTP funcionam como processamentos rotineiros. Os sistemas OLTP respondem rapidamente às solicitações dos usuários, onde cada solicitação é considerada uma transação, ou seja, um registro de um evento separado, como um recibo de estoque ou um pedido do cliente. A maioria dos dados operacionais dos sistemas por funções, inclusive dos sistemas integrados, RP, CRM, SCM, etc., estão armazenados no sistema OLTP. O próprio fato que torna um sistema OLTP eficiente no processamento de transações o torna ineficiente em relatórios, consultas e análise ad hoc. Os sistemas de informações e bancos de dados eram considerados o buraco negro, pois as informações entravam, mas nenhuma saía. As consultas em ad hoc em tempo real eram praticamente impossíveis. Todas as solicitações de relatórios precisavam ser configuradas e programadas pela equipe de TI. Apenas relatórios pré-definidos podiam ser gerados sem precisar de programação de código pela equipe de TI. Embora os sistemas ERP dos anos 90 facilitassem a geração de relatórios, eles ainda estavam longe do que precisavam os usuários finais. O processamento online analítico, que é o OLAP, permite análise multidimensional dos dados, pois usa múltiplas dimensões. Cada aspecto da informação, preço, produto, custo, região, etc., representa uma dimensão. Dessa forma, o gerente consegue cruzar as informações das diferentes dimensões em forma de um cubo que responda às questões específicas. Por exemplo, a ferramenta de análise multidimensional poderia cruzar dados de vendas por tipo de produto, numa região determinada, no mês específico, comparar esses dados com um dos meses anterior e ainda confrontá-los com a previsão de vendas. O OLAP permite que os usuários obtenham respostas a tempo real, online, com velocidade razoável, mesmo quando os dados estão armazenados em bancos de dados gigantescos. A intenção dos Data Warehouses é trabalhar com os dados informativos usados nos sistemas OLAP, enquanto que consultas tradicionais a bancos de dados respondem perguntas como: quantas unidades do produto X foram expedidas em fevereiro de 2015? O OLAP dá apoio a requisições de informações muito mais complexas, tal como: compare as vendas do produto X com o planejado por trimestre e por região de vendas nos 2 últimos anos. Para utilizar o OLAP, efetivamente, os usuários precisam ter uma boa ideia da informação que estão procurando. Agora vamos para Business Analytics. Business Analytics, o termo utilizado para se referir à utilização de modelos quantitativos e preditivos e nas decisões com base em fatos. Utilizam o OLAP para permitir aos usuários criarem relatórios e consultas sobre demanda e realizarem análise de dados. Para realizar a análise de negócios, Business Analytics, o usuário precisa de um software chamado Middleware para acessar o Data Warehouse, bem como uma interface de usuário ao sistema. Outro elemento central para a Business Analytics é a Data Mining.
Enquanto a OLAP é mais orientada a responder a perguntas que os gerentes ou analistas de negócios sabem que procuram, o Datamine é mais orientado à descoberta, ou seja, fornece insights, ideias, dos dados que não podem ser fornecidos pelos sistemas OLAP, descobrindo padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados para prever comportamentos futuros. As ferramentas de data mining ajudam a descobrir novas e significativas correlações, padrões e tendências através de tecnologias de reconhecimento de padrões e métodos estatísticos avançados. Os tipos de informações que podem ser obtidos pelo data mining incluem associações, sequências, classificações, aglomerações e previsões. Associações são ocorrências ligadas a um único evento. Por exemplo, o modelo pode revelar que quando se compram salgadinhos de batata, compra-se também refrigerantes de cola em 65% das vezes. Sequenciais referem-se a eventos ligados no tempo. Por exemplo, pode-se descobrir que quando compra-se uma casa, em 65% das vezes compra-se também uma geladeira no período de 2 semanas. E classificações servem para reconhecer grupos aos quais itens específicos pertencem. Por exemplo, em negócios onde a perda de clientes é constante, como em empresas de cartão de crédito, este método pode ajudar a identificar as características de clientes que provavelmente irão abandonar o serviço e ajudar a prever esta situação, com base em campanhas especiais e outras. Aglomerações ou clustering funciona para agrupar um conjunto de dados, quando os grupos ainda não foram definidos. Por exemplo, criar grupos de clientes comuns com base em dados de demografia, investimentos pessoais e outras. Por fim, as previsões utilizam um conjunto de valores de dados existentes para prever quais serão os valores futuros. Por exemplo, os modelos de previsão podem ajudar a descobrir padrões que ajudem os gerentes a estimar melhor variáveis, como o de números de vendas. O data mining, de forma geral, ajuda a responder perguntas do tipo: por que aconteceu? E se continuasse a tendência, o que aconteceria? O que vai acontecer? E o que seria melhor que pudesse acontecer? Por exemplo, a Walmart identificou uma relação insólita no banco de dados dos seus clientes na Flórida. Toda vez que existia ameaça de furacão, as pessoas estocavam maiores quantidades de cerveja e bolinhos de morango. A Walmart agora incrementou os estoques desses produtos quando há previsão de furacões. Bom, aqui a gente tem a lógica do data mining. Primeiro reporte, o que está acontecendo, que vai para análise. O que fez isso acontecer? Que vai para previsão, o que irá acontecer no futuro. A operacionalização, o que irá acontecer agora. E finalmente a ação, como devemos responder. Bom, aqui a gente tem um gráfico que não é tão importante, mas aqui a gente tem 4 passos da maturidade do Business Analytics, que é sobre liderança até chegar à base maior, que é insights e alocações de recursos. Os componentes principais do Business Analytics são o repositório de dados, do Data Warehouse, ferramentas de software, análise de ambiente e mão de obra capacitada. Antes, havia apenas promoções, com grandes ofertas, etc. Já agora, nós temos preços e recomendações com base em informações dos clientes. Aqui também nós temos o conjunto de dados, que é usado em Business Analytics, que é basicamente dessa forma, que funciona um banco de dados. Nós temos as entidades, que é a coluna do Cush ID, nós temos os campos, que são as informações relevantes, e nós temos cada transação, que representa os dados de um cliente. Já com a Amazon, por exemplo, da Netflix, essas empresas gigantes, ela faz uma filtragem, que é uma predição dos itens que um cliente gostaria de comprar, com base no histórico passado e no comportamento de compra de outros clientes. A IBM Social Media Analytics entrega uma ideia de poderosa de customização. Aqui está um exemplo para caso vocês queiram ler. E agora a gente vai para gerenciamento de desempenho empresarial. O componente final do processo de Business Intelligence é o de gerenciamento de desempenho empresarial, que em inglês é Business Performance Management, BPM. Tem como base de apresentação o modelo Balanced Scorecard, ou seja, é uma forma de conectar métricas de nível estratégico, como informações financeiras,
ao desempenho real de todos os outros níveis hierárquicos dentro da organização. BPM usa a análise, a geração de relatórios e as consultas ao Business Intelligence com o objetivo de melhorar o desempenho global da organização. Os BPM incluem dashboards, que proporcionam uma visão rápida e abrangente de desempenho, assemelhando-se ao painel de controle de um avião. Os dashboards oferecem uma visão abrangente de os QPI, indicadores-chave de desempenho, tendências e exceções do desempenho do negócio, provenientes de múltiplas áreas da empresa. Os gráficos mostram o desempenho real em comparação às métricas desejadas. Os dashboards têm como principal objetivo facilitar a interpretação dos resultados e indicadores chaves do negócio, tendo como principal cliente o executivo ou gestor de alto nível. Esta característica foi incorporada dos antigos SE, que tinham como função oferecer aos executivos uma visão macro da saúde da empresa. Aqui a gente tem um exemplo de dashboard, que utiliza dashboards relatórios seguindo a lógica do Balanced Scorecard, que auxiliam os gestores no monitoramento dos indicadores de performance. E a gente tem outro exemplo de dashboards, que é essa união de informações úteis. Aqui é outro exemplo do WebFocus. E bem, os benefícios das Business Intelligence. Os principais benefícios reportados por pesquisa são economia de tempo, melhores estratégias e planos, melhores decisões táticas, processos mais eficientes, redução de custos, geração de relatórios mais rápida e precisa, melhor serviço ao cliente e maior receita. Alguns fornecedores de BI são a Oracle, Siebel, Hyperion, Brill e Sun, a SAP, que é a Business Objects e a Sybase, a IBM, que é o Cognos, SPSS, Core Metrics, Única e Netezza, EMC, que é o Greenplan, o HP, que é o Vertica, e o Teradata, que é o Asterdata. E os vendedores independentes são os MicroStrategy, Informática e o SAS. Bom, uma vez que a gente já sabe todos os fundamentos de Business Intelligence, a gente já pode prosseguir para os fundamentos da ciência de dados. A gente vai explorar os conceitos, pilares e aplicações essenciais desta área. A gente vai conhecer os conceitos e pilares da ciência de dados, a evolução e aplicações, os tipos de dados e desafios, o cientista de dados e o que ele faz, e o ciclo de vida e futuro. Bom, primeiramente, o que é a ciência de dados? A ciência de dados é um campo interdisciplinar que extrai conhecimento em sites de dados estruturados e não estruturados, utilizando métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas. Seu objetivo é compreender fenômenos, prever tendências e apoiar a tomada de decisões estratégicas em diversos domínios. O cientista analisa dados científicos em laboratório moderno. E os pilares da ciência de dados são: a ciência de dados fundamenta-se em três pilares interconectados: a estatística, a computação, que é a ferramenta de algoritmos, e o conhecimento de domínio, contexto e interpretação. Estatística é gráfico de barras, pizza e linhas para análise de dados. A evolução e o contexto histórico. As raízes da estatística e computação, a mineração de dados, o data mining, nos anos 90, que começou, o Big Data e IA do século XXI, que é a grande revolução do momento, e a disciplina multidisciplinar e em expansão. Os profissionais analisam soluções combinatórias e ambiente digital. As aplicações transformadoras da ciência de dados são: a ciência de dados revoluciona setores como saúde, finanças e varejo. Ela otimiza processos e impulsiona a tomada de decisões estratégicas. Os tipos e fontes de dados. Dados estruturados, tabelas, e não estruturados, textos e imagens, são fundamentais. Big Data, ou grande dado, inclui volume, velocidade e variedade, oriundo de IoT, ou Internet das Coisas, redes sociais e mais. O viés algorítmico. Algoritmos podem perpetuar e amplificar viés sociais existentes nos dados de treinamento, levando a decisões injustas.
Isso requer auditoria e constante e dados representativos. Privacidade e segurança. Mas a coleta massiva de dados levanta questões sobre privacidade individual e segurança. Anonimização e consentimento são cruciais para proteger informações sensíveis. O cientista de dados, um perfil. O cientista de dados é um profissional multifacetado que extrai insights estratégicos de dados. Ele combina estatísticas, programação e conhecimento de negócios para impulsionar decisões e inovações. O cientista de dados analisa visualizações em seu escritório. Habilidades técnicas e essenciais. A programação, que é Python e R para análise de dados, que são linguagens. SQL, que é o gerenciamento e consulta de banco de dados. Aprendizado de máquina, modelagem em algoritmos e a visualização de dados, contar histórias com dados. Análise de dados e previsão de probabilidade com Python e R, que é uma das formas de manipular dados. As competências não técnicas. Comunicação eficaz, sintetize análises complexas para diversos públicos, apresente ideias de forma clara e persuasiva, oralmente e por escrito. Também tem que ter o pensamento crítico, que é avaliar dados e modelos com ceticismo construtivo. Identifique vieses e formule perguntas relevantes para a tomada de decisão. E a colaboração e ética. Trabalhe em equipe multidisciplinar, valorizando diferentes perspectivas. Atue com responsabilidade e integridade no uso dos dados. Aqui a gente tem a categoria, a coluna de categoria, plano de ferramentas e tecnologias e a coluna de aplicações comuns. A linguagem de programação tem como ferramenta Python, R e SQL, e tem aplicações na análise de dados, modelagem preditiva, automação, gerenciamento de bancos de dados. Bibliotecas e frameworks, que é o Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch e Keras, que é manipulação de dados, computação numérica, aprendizado de máquina e Deep Learning. Nós temos também ambiente de desenvolvimento com as ferramentas Jupyter Notebook, Lab, Google Colab e VS Code, que tem aplicações na prototipagem, experimentação, visualização interativa e desenvolvimento de código. Nós temos as plataformas de nuvens com as ferramentas AWS, que é a Amazon SageMaker, Google Cloud, Microsoft Azure, com aplicações de escalabilidade, armazenamento de dados, treinamento de modelos em larga escala, implantações de machine learning. Nós temos as visualizações de dados com as ferramentas de Matplotlib, Seaborn, Plotly, Tableau e Power BI. Tem aplicações na criação de gráficos estáticos e interativos, dashboards para insights. Nós temos a Big Data, que tem como ferramentas o Apache Spark, Hadoop e Kafka, com aplicações no processamento e análise de grandes volumes de dados e streaming de dados. E nós temos também o controle de versão, com as ferramentas do Git, GitHub, GitLab e Bitbucket, com aplicações na colaboração em equipe, rastreamento de mudanças no código e gerenciamento de projetos. O ciclo de vida da ciência de dados. A primeira etapa é a coleta e preparação. Essa fase crucial envolve a aquisição de dados brutos e sua transformação em formato utilizável. Inclui limpeza, tratamento de valores ausentes e engenharia de features para otimizar modelos. A etapa 2 é análise e modelagem. A EDA, que é compreender dados, identificar padrões e anomalias. A seleção de modelos, escolher algoritmos adequados para o problema, o treinamento, que é ajustar modelo com dados para otimização, e a validação, avaliar o desempenho do modelo em dados novos. E a etapa 3, avaliação e implantação. Modelos são validados por métricas como acurácia e precisão. A interpretação dos resultados é crucial para entender o desempenho. A implantação coloca o modelo em produção, monitorando sua performance em tempo real. E uma reflexão: o futuro da ciência de dados. Com o avanço da inteligência artificial e a crescente demanda por ética, quais tendências emergentes moldarão a ciência de dados nos próximos 5 ou 10 anos e como podemos nos preparar para estes desafios e oportunidades?
Aqui estão alguns recursos que podem ser utilizados. E a conclusão: a ciência de dados é um campo interdisciplinar em evolução. Os pilares são estatística, computação e domínio, aplicações vastas, desafios éticos, um cientista de dados tem um perfil multifacetado e o ciclo de vida iterativo e contínuo. Bom, gente, já que vemos algumas definições de Business Intelligence e Data Science, a gente vai falar as principais diferenças entre Business Intelligence e Data Science e os seus exemplos de uso nas organizações ou empresas. Bom, gente, uma introdução geral. A gente vai ver uma visão geral das disciplinas e seu impacto empresarial e a apresentação resumida sobre Business Intelligence e Data Science, como se complementam de exemplos práticos de uso para apoio à decisão e inovação. É mais uma pincelada em tudo que a gente viu agora, um resumo bem resumido e, e uma coisa mais exemplificada. Bom, no tópico 1 a gente tem as definições de Business Intelligence. Business Intelligence reúne processos e ferramentas para transformar dados em relatórios operacionais e dashboards. Foca em descrição e monitoramento de desempenho, apoiando decisões táticas e controle. Já a definição de Data Science, de modo geral, é: a Data Science aplica estatística e machine learning para extrair insights e criar modelos preditivos. Foca em descoberta, previsão e automação de decisões complexas. As diferenças-chave são: o Business Intelligence é orientado a histórico e visualização. Já a Data Science prioriza modelagem preditiva e experimentação. Os Business Intelligence responde o que aconteceu. Data Science responde o que pode acontecer e por quê. O tópico 2 é fontes e ETL. A integração de dados RP, CRN, logs e fontes externas e ETL/LT garante qualidade e consistência para Business Intelligence e para treinar modelos de Data Science. Os modelos e algoritmos. Data Science usa regressão, árvores, redes neurais e clustering para prever e segmentar. O Business Intelligence usa agregações, QPIs e filtros para monitoramento e relatórios. Ferramentas comuns. Ferramentas de Business Intelligence. A gente tem o Power BI, o Tableau e Click para dashboards e relatórios operacionais. Ferramentas de Data Science. Python, R, Jupyter e Frameworks ML, que é o Sklearn e o TensorFlow para modelagem e experimentação. Para o tópico 3 nós temos os relatórios e dashboards. O Business Intelligence fornece relatórios padronizados e QPIs para monitoramento diário. Suporta a tomada de decisão tática e comunicação executiva com visuais claros. A previsão de vendas. Data Science usa séries temporais e modelos preditivos para estimar demanda e receita. Permite planejamento de estoque, metas e campanhas direcionadas com maior precisão. Otimização operacional. Os modelos de otimização e machine learning ajustam rotas, alocação de recursos e manutenção preditiva. Gera redução de custos e melhora a eficiência por meio de decisões automatizadas. Já para o tópico 4, nós temos a estrutura organizacional. Equipes de Business Intelligence, normalmente vinculadas a finanças e operações, equipes de Data Science reportam inovação ou CTO. A colaboração entre áreas garante entrega de valor estratégico. O ciclo de adoção. Iniciar com Business Intelligence para estabelecer qualidade de dados e métricas, evoluir para Data Science com pilotos e casos de uso escaláveis. A interação rápida e governança de dados são essenciais. As métricas de sucesso. Para Business Intelligence, a acurácia de relatórios, a adoção de dashboards, tempos de geração de sites. Já para Data Science, nós temos o ganho incremental, o ROI, redução de erro preditivo e impacto operacional mensurável. Conclusões. Business Intelligence e Data Science são complementares. O BI fornece visibilidade histórica e controle, já o Data Science entrega previsões e automação. Combinação bem governada maximiza a eficiência, inovação e vantagem competitiva. E bom, gente, essa foi a aula de hoje, que foi uma pincelada e um aprofundamento nas definições, no que é o Business Intelligence Data Science
e um resumo rápido sobre essas duas áreas para que fique gravado na memória de vocês. Espero que vocês tenham entendido e espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Obrigado.